Olá, meu nome é Pedro Henrique Machado e vou apresentar o trabalho referente à disciplina de Fundamentos de Química Inorgânica sobre o tema zinco, que é um ácido de Lewis e um gene regulador. O zinco, elemento de número atômico 30, é um elemento muito abundante no nosso corpo, sendo ele o segundo elemento traço mais abundante, atrás somente do ferro. Um adulto contém cerca de 3 gramas de zinco em seu corpo. Dessa forma, notamos que é um elemento que está muito presente. Ele, de certa forma, é muito importante, é essencial para o desenvolvimento de diversas formas de vida e é encontrado em mais de 300 enzimas, atuando como catalítico ou função estrutural. Também está presente em ligações de ácidos nucleicos. Assim, o zinco também está amplamente envolvido na regulação da transcrição e tradução da mensagem genética. Dentre as propriedades do zinco, o íon zinco divalente é inativo redox, em contraste ao manganês, ferro e cobre. Ele apresenta configuração eletrônica D10, ou seja, não ocorre transição na banda dd, já que todos seus orbitais d estão preenchidos. Seus complexos não estão sujeitos a efeitos de estabilização do campo ligante, então o número de coordenação e geometria são determinados pelo tamanho e carga dos ligantes. Desse modo, o zinco pode adotar uma alta geometria de coordenação flexível. Porém, a maioria das proteínas de zinco tem uma forte preferência para coordenação tetaédrica, ligeiramente distorcida. O zinco é um metal de fronteira, ou seja, ele se liga tanto a bases duras quanto macias, e por isso ele consegue se coordenar em diversas moléculas pelo oxigênio, nitrogênio ou enxofre. As enzimas de zinco. O zinco apresenta 3 tipos de sítio de ligação, sendo catalíticos, estrutural ou cocatalíticos, como conseguimos observar na imagem do lado. Muitas dessas enzimas de zinco são peptidases e amidases, envolvidas na clivagem de ligações amida. Essas enzimas participam da clivagem das ligações fosfodiéster em DNA e RNA, e seu papel se estende além da catálise de reações hidrolíticas para incluir a importante liase anidrase carbônica e a oxirredutase e o álcool desidrogenase. As enzimas de zinco mononucleares. A primeira enzima de zinco a ser descoberta foi a anidrase carbônica, em 1940, como podemos observar na imagem. Seguida dela, foi descoberta a carboxipeptidase, que foi descoberta 14 anos depois somente. Ambos apresentam estrutura de base de enzima de zinco mononuclear com o zinco 2+, ligado a 3 ligantes de proteína e o quarto local ocupado por uma molécula de água, como é a estrutura mostrada ali, XYZ, zinco 2+, ligado a uma água. Essas enzimas catalisam uma ampla variedade de reações. E o mecanismo de ação dessas enzimas mononucleares de zinco depende do centro de zinco 2+, com a água, que pode participar do ciclo catalítico de 3 maneiras distintas, como podemos ver na imagem, seja ela por ionização, para dar uma hidroxila ligada ao zinco, polarização por uma base ou deslocamento do ligante pela água pelo substrato, da água pelo substrato. A anidrase carbônica. Ela tem sido objeto de estudo extensos nos últimos 68 anos e pode ser considerada o protótipo de enzima de zinco que utilizam íons hidroxilas gerado pela ionização do zinco 2+, com água como um nucleófilo para a hidrólise ou reação de hidratação. O íon zinco é coordenado à proteína por 3 resíduos invariantes de histidina, com o sítio tetraédrico remanescente ocupado por uma molécula de água. A molécula de água está envolvida em uma ligação de hidrogênio com um resíduo de treonina, que por sua vez está ligado por hidrogênio a um resíduo de glutamina. Acontece então a desprotonação da molécula de água, que é coordenada com um pKa aproximadamente de 7, é um processo facilitado pela catálise de água
de base geral envolvendo a histidina 64 e o hidróxido ligado ao zinco. Então ele realiza um ataque nucleofílico sobre o substrato de dióxido de carbono para gerar um intermediário de carbonato de hidrogênio. E o intermediário é deslocado pela água para liberar o bicarbonato e completar o processo catalítico do ciclo. E esse é mais ou menos o funcionamento da anidrase carbônica. É possível observar também enzimas de zinco, que são as carboxipeptidases e as termolizinas. Elas são, respectivamente, exopeptidases que removem aminoácidos do terminal de proteínas e endopeptidases, que clivam ligações peptídicas no interior de uma cadeia polipeptídica. No entanto, ambos têm sítios ativos quase idênticos com dois ligantes histidina e glutamina para o 5,2+. Após a mioglobina e a liosima, a carboxipeptidase A bovina foi a terceira proteína a ter sua estrutura 3D resolvida em alta resolução, que é essa molécula, essa enzima do meio aí. Álcool-desidrogenase. As álcool-desidrogenases são uma classe de enzimas de zinco que catalisam a oxidação de álcools secundários para aldeídos ou cetona, correspondentemente pela transferência de um hidreto ânion para NAD+, com a liberação de um próton. Após a ligação de NAD+, a molécula de água é deslocada para um átomo de zinco pelo álcool substrato. A desprotonação do álcool coordenado produz um alcoóxido de zinco intermediário que em seguida sofre transferência de um hidreto para o NAD+, para dar o aldeído ligado ao zinco e NADH. Uma molécula de água, então, desloca o aldeído para regenerar o centro catalítico de zinco original e, finalmente, o NADH é liberado para completar o ciclo catalítico. As alcool-desidrogenases mais extensivamente estudadas são as do fígado de mamíferos. Elas são proteínas diméricas, com cada subunidade ligando dois íons zinco 2+, e apenas um dos quais cataliticamente ativo. Este íon zinco 2+, catalítico tem a geometria tetaédrica distorcida, coordenada a um resíduo de histidina e 2 de cisteína. O zinco não catalítico desempenha um papel estrutural e é coordenado tetraedricamente a 4 resíduos de cisteína. Assim, o papel do zinco na reação de desidrogenação é promover a desprotonação do álcool, aumentando assim a transferência de hidreto do alcoóxido de zinco intermediário. Outras enzimas de zinco mononucleares. Vários outros tipos de coordenação de zinco são encontrados em uma série de outras enzimas. Mais recentemente, em uma classe de proteínas de enzimas de zinco com tetraédrica não aqua, ou seja, que não apresenta água ligada ao zinco, nos sítios de zinco funcionais, começaram a surgir, nos quais as atividades centram-se na reatividade de uma ligação tiolato de zinco em vez de uma molécula de água ligada ao zinco. A primeira a ser descoberta foi a proteína de reparo de DNA ADA, cuja função é reparar danos ao DNA como resultado da metilação. A proteína ADA consegue o reparo por meio de alquilação sacrificial de um dos tiolato de cisteína ligado ao zinco. Isso indica que a ADA não está agindo como uma enzima, mas sim como um reagente, daí sua descrição como uma proteína de reparo de DNA. Aqui a gente consegue observar, então, essa enzima de zinco que faz esse papel, que é a ADA. Enzimas de zinco cocatalíticas e multinucleares. Ficou claro, por algum tempo, que várias enzimas de zinco exigiam 2 ou mais íons metálicos para plena atividade, mas na ausência de dados estruturais de raio-x,
que não haviam na época, a localização, né, desses centros metálicos em relação ao outro era frequentemente incerto. Quando as primeiras estruturas 3D começaram a aparecer, ficou claro que os metais estavam próximos. Embora alguns dos sítios contenham apenas íons zinco, vários contêm em combinação, né, o zinco com o cobre, o ferro ou o manganês, que é o que a gente consegue observar ali, moléculas contendo dois centros metálicos de zinco e moléculas também apresentando centro metálico de zinco juntamente ao manganês. Entre as enzimas que contêm os sítios de zinco dinucleares, podemos incluir metalo, beta-lactamases, vários aminopeptidases e fosfatases alcalina. Os motivos de ligação do DNA e RNA. A primeira descoberta foi feita por Auron Clubb, que descobriu que o primeiro dos motivos de ligação do DNA eucariótico em xenopos, fator de transição 3A, chamado de TF3A, é uma proteína que se liga ao gene 5S do RNA. A molécula de TF3A ela contém 9 módulos semelhantes de aproximadamente 30 resíduos de comprimento repetidos um atrás do outro, né? Cada um desses módulos contém 2 resíduos de cistidina invariantes, 2 resíduos de histidina invariantes e vários resíduos hidrofóbicos, além do íon de zinco 2+, que é coordenado tetraedricamente pelos resíduos de cistidina e histidina. Então, é formado os dedos de zinco. Esses chamados dedos de zinco, que são a cistidina e histidina, eles ocorrem a partir de 2 a pelo menos 37 vezes em cada uma das famílias de fatores de transcrição eucarióticos. A diversidade estrutural é uma marca registrada dessas proteínas de dedos de zinco devido à sua alteração de interação com o DNA e elas permitem que o íon zinco 2+, forme um domínio de ligação do DNA globular relativamente compacto, impedindo o requisito para um núcleo hidrofóbico muito maior. E as proteínas de dedo de zinco, elas vão constituir então uma superfamília e aproximadamente 1% de todas as proteínas de mamíferos contém este motivo. O fator de transcrição 3A de xenopos, ele não atua apenas como uma RNA polimerase essencial, fator de transcrição para a expressão do gene 5S-RNA, mas também ele se liga ao 5S-RNA para formar uma partícula de ribonucleicos de proteína 7S, que estabiliza o RNA, até que seja necessário o ribonucleicoproteína, para o ribonucleicoproteína, alguma montagem que facilita a exportação nuclear do RNA 5S. Na imagem a gente consegue observar então essa interação dos dedos de zinco com o DNA. Gostaria de agradecer então este é o trabalho. Muito obrigado.